A mensagem que eu trouxe hoje é uma mensagem, se você entender isso aqui, você vai entender a justiça de Deus, né? E como Deus, qual vai ser o critério que Deus ele vai julgar toda a humanidade, a começar pelos seus, a começar pela igreja e também as nações, né? Nós sabemos que o reino de Deus ele consiste, né, em um governo aqui na terra. Jesus vai restaurar essa terra, vai instituir um governo de justiça, paz e alegria e vai governar sobre famílias, sobre povos que vão entrar, vão passar desse tempo nosso aqui, depois da grande tribulação, vai sobrar as nações que restarem, vão entrar então no milênio e essas famílias elas vão multiplicar, né? Multiplicar até se findar os 1000 anos e então o diabo será solto para seduzir essas pessoas, né? Como a gente já conhece. Mas existe um critério que Jesus está aplicando para essas nações elas entrarem ali na eternidade, né? Entrarem ali no milênio. E é sobre isso que a gente eu quero falar com vocês hoje. E o primeiro texto que eu quero ler está lá em Colossenses 3, do 12 ao 14, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, né? Os frutos do Espírito que ele está descrevendo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então aqui a gente vai ver essa descrição do amor. O amor é o vínculo da perfeição. Caso você tenha motivo de queixa contra outro, vai lá e perdoa, né? Conversa. Porque assim como o Senhor te perdoou, assim você deve perdoar também, né? Assim nós devemos perdoar. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Nós vamos ver que o amor ele é eterno. Ali em 1 Coríntios 13, Paulo vai citar, né, algumas coisas. Ainda que eu tenha o dom de falar em línguas dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valeria, né? Ainda que eu pegue meus bens e dê aos pobres, se eu não tiver amor, de nada vale, né? Aí ele fala: porém resta a fé, a esperança e o amor. Porém o maior delas é o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, né? A fé, nós temos fé que Jesus voltará, né? Nós cremos. A fé é a certeza de que ele vai voltar. A fé é a certeza de que ele ressuscitou, não é? Só que assim que ele chegar aqui, já não precisa mais ter fé, porque a sua fé se concretizou, né? Resta a fé, a esperança e o amor. Porém a maior delas é o amor. E a esperança? A esperança é algo que você espera. A nossa esperança está em Cristo. Quando Cristo chegar, já não tem mais esperança, porque a nossa espera chegou, né? Então vai restar o quê? A fé, a esperança e o amor. O que vai restar depois disso? O amor, né? O amor é eterno. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. E o amor é o vínculo da eternidade. O amor é o que vai nos unir eternamente, através do amor. E através desse amor é que Deus vai cobrar da humanidade, né? Eu quero falar mais sobre isso e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Um outro texto que eu quero ler está em Romanos 14, 17 a 19, que fala sobre isso, né? Lá verso 17: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: você tem tido a aprovação dos homens? Os homens têm aprovado a sua vida, né? Olha só, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por que é aprovado pelos homens? Através do nosso testemunho. Se o meu testemunho é ruim, né, eu estou falhando numa parte aqui, né? É verso 19: por isso esforçamo-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua, né? O que a gente está fazendo hoje aqui é isso, né? É uma ajudando o outro, instruindo na palavra, instruindo a vontade de Deus, né? E a gente vai ver que sem o amor é impossível entrar no reino de Deus. O critério básico
para entrar no reino de Deus é o amor. Vocês lembram lá dos fariseus? Os fariseus, eles eram rigorosos no cumprimento da lei. Rigorosos no cumprimento dos dízimos, das ofertas que eles ofereciam. Eles davam o dízimo do endro e do cominho, coisa que a lei não pedia, era superior ao que a lei estava pedindo. Eles eram rigorosos em você não carregar uma maca no sábado, rigorosos em muitas coisas. Mas no essencial, a justiça, a fé e a misericórdia, eles falhavam. O amor ao próximo. Eles eram muito religiosos, porém não amavam o próximo. E esse cenário se repete hoje. Hoje nós vamos encontrar muitos religiosos que precisam ser despertados, precisam entender essa mensagem de hoje, que é o amor. Sem o amor, ninguém vai entrar no reino de Deus. Ali Jesus disse: a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E esse de modo nenhum vale para a igreja e vale para as nações, para todos nós. Se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, nós não entraremos no reino de Deus. Esse é o critério, o amor. Porque o amor é eterno e Deus quer que nós amemos uns aos outros, que a gente ajude um ao outro. E aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, Deus também vai cobrar amor deles. Porque existe a lei da consciência, onde nós sabemos, né, o que é bom para nós e o que é ruim para nós. Então, se a gente sabe o que é ruim para nós, a gente não vai fazer para o próximo. Se eu não quero que ninguém roube o meu celular, então eu não vou roubar o celular de ninguém. Se eu não quero que ninguém minta para mim, então eu não vou mentir para ninguém. Né? E quando você comece a agredir o seu próximo dessa maneira, você precisa se arrepender. Você precisa produzir frutos de arrependimento. E o que é o fruto de arrependimento? É fazer o oposto disso. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Né? O fruto de arrependimento, eu quero mostrar para vocês que o arrependimento, quando se fala a palavra arrependimento, é ame o próximo como a ti mesmo. Arrependei-vos do quê? Se eu estou roubando, eu estou fazendo mal para o meu próximo. Se eu estou mentindo, eu estou fazendo mal para o meu próximo. Agora, se eu estou falando a verdade, se eu estou cuidando, eu já sou um cara arrependido. Eu estou amando o meu próximo. Então, quando João Batista ele pregava assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o que ele está dizendo? Ame o próximo como a ti mesmo. Né? Vocês conseguiram ver esse vínculo que é a mesma coisa? Arrependimento e amor ao próximo é a mesma coisa? Quando você é uma pessoa arrependida, você ama o próximo. O fruto disso é o próximo. Né? Você vê lá, olha só que interessante. Um anjo apareceu para Cornélio, um gentil. Né? Primeiro os judeus lá em Atos 2, eles receberam o Espírito. Né? E aí, depois foi um gentil, Cornélio. Um anjo chegou para Cornélio e falou assim, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram em memória diante de Deus. E por isso eu estou aqui. É por isso que ele está aqui. Porque as orações e as esmolas, se as esmolas não fossem necessárias, o anjo não lembraria Cornélio. Mas o anjo fez questão de lembrar Cornélio. As suas orações e as suas esmolas chegaram em memória diante de Deus. As suas orações é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ora, quando você busca a Deus, ao seu Pai, você está amando Ele acima de todas as coisas. Né? E quando você dá esmolas, você está amando o próximo como a ti mesmo. Porque você vê uma pessoa necessitada nas ruas, com fome, você não quer passar fome. Então você ajuda ela. Vocês conseguiram ver? Né? Arrependimento e amor ao próximo é a mesma coisa e é o requisito necessário para entrar no reino. Quem não viver dessa forma não vai entrar no reino. Não vai entrar no reino. Não adianta crer, não adianta entender as duas casas, não adianta conhecer as festas, não adianta nada disso. Não adianta saber que vai ter igreja, que vai ter nações, se você não pôr isso em prática. Jesus mesmo diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vai ser comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essa palavra e não pratica, vai ser considerado como um homem insensato, que edificou a sua casa na areia. Né? Porque não amou. O que Deus quer de nós é ame. Ame. Nós estamos vivendo num tempo de injustiça, de guerra e tristeza, que é o oposto do reino de Deus. O diabo ele trabalha sempre ao contrário do reino de Deus. Mas o reino de justiça não é, o reino de Deus não é comida e nem bebida, como a gente leu aqui, mas ele é justiça, paz e alegria. E o que Deus quer de nós é amor, justiça. Ainda que a gente viva num tempo de injustiça, nós precisamos ser agentes da justiça.
Nós precisamos ser agentes de trazer alegria. Para aquele que está triste, a gente traz alegria. Né? A guerra a gente não consegue, mas a gente consegue interceder pela guerra. Né? Mas a gente não pode fazer guerra entre nós mesmos. A gente precisa buscar a paz uns com os outros para crescimento mútuo. Quero ler aqui um texto que fala de João Batista. Está lá em Mateus 3, de 1 a 17. Diz assim, olha só. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. É o que está sendo dito aqui hoje. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Se você não tem amado o próximo, ame o próximo, se arrependa. Né? Verso 4. Usava João vestes e pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que eles confessavam lá? Eu roubei, eu menti, eu adulterei. Quantas coisas deviam ter confessado lá, né? Quantas coisas estavam fazendo errado? Então eles confessavam seus pecados e iam sendo batizados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só, estavam lá os fariseus, os religiosos estavam lá olhando. Ele diz assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E a ira vindoura é para quem não ama. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E que frutos são esses? Quais frutos com esses? João Batista vai escrever quais frutos são esses. Eu já vou ler na sequência. Aí ele diz assim, não diga, temos Abraão por pai, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vocês lembram lá quando Jesus, ele cura o cego, e o cego olha as pessoas como árvores? Olha ali a relação. Aqui ele está dizendo, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O que isso quer dizer? Aquele que não ama o próximo como a si mesmo, vai ser cortado e lançado no fogo. O lago de fogo. Vocês conseguiram entender isso? Que o critério necessário é o amor? O que Deus está pedindo não é muito, não. Ele só quer que a gente ame. O reino dele está vindo. As leis dele estão vindo para revigorar nessa terra. E a base do reino é amor. Aí verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizando Jesus, e saiu logo das águas. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui a gente vê João Batista, antes de Jesus, preparando o caminho para aquele que viria após ele. E ali ele batizou aquele que viria após ele. E a gente vai ver, aqui em Mateus, ele não fala os detalhes do fruto de arrependimento. Mas o fruto de arrependimento está aqui em Lucas, que é a mesma passagem. Né? Depois eu vou voltar para Jesus, que Jesus ele vai pregar também esse arrependimento. O mesmo arrependimento que João Batista estava pregando, agora Jesus vai começar a pregar. Só que agora muda, que o batismo não é mais o batismo para preparar aquele que viria após João Batista. Agora é aquele que já veio. Então o batismo de arrependimento é em nome de Jesus. Né? Aí Lucas 3 diz assim, é o mesmo contexto aqui.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É o mesmo que está ali em Mateus. E aqui que não tem ali, ó. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse, quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos para serem batizados, disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? E lhe disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Por quê? Era um costume dos publicanos cobrarem mais impostos. Se o cara devia ali 20, ele cobrava 30, cobrava 50, né? E aí com isso Jesus até conta uma história, que quem fica mal é o Senhor que está cobrando ali, porque ele fica como ruim da história, né? E os publicanos, eles tinham essa mania de cobrar mais do que era devido. Outras pessoas perguntaram para ele, e o que fazemos? Se você tem 2 vestes e a outra pessoa não tem, você divide. O que você está fazendo? Amando o próximo como a ti mesmo. Então o arrependimento é, ame o próximo como a ti mesmo. E os soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, o que faremos? E disse-lhes, a ninguém trateis mal, nem defraudeis. Contentai-vos com o vosso soldo, porque as autoridades, quando estão corruptas, elas querem um cafezinho. Se você pega alguma coisa errada ali, ela fala assim, ó, né? Tem um outro jeito aí. Aí você dá um dinheirinho do café. Mas para quem está produzindo fruto de arrependimento, não faz isso. Porque você está o quê? Você está prejudicando o próximo. Em vez de você fazer, se você está certo, você vai multar ele, você é um policial, você vai multar a pessoa porque está errado. Tudo bem, está dentro da conformidade. Mas agora você extorquir ela a pedir dinheiro, aí você já está produzindo frutos o contrário do arrependimento. Você não está amando dessa maneira. Agora a gente vai ver Jesus. Jesus foi batizado, né, por João Batista. João Batista estava pregando isso. Ali em Mateus a gente não tem o detalhe do que era produzir frutos de arrependimento, mas aqui em Lucas a gente viu quais são esses frutos que João Batista estava dizendo, e as pessoas confessavam que eu defraudei João Batista, eu fiz isso, eu extorqui pessoas, eu cobrei mais impostos do que era devido. E essas pessoas confessavam seus pecados e eram batizadas. E aí agora elas deviam fazer o quê? Produzir fruto digno de arrependimento, que é não mais fazer o que é errado. Né? E o contrário disso é amar o próximo, cuidar, estender a mão. Em vez de eu pegar para benefício próprio, eu vou tirar do meu benefício para beneficiar o outro. E quem está fazendo isso vai entrar no reino, sendo igreja ou nação. Esse é o critério, é o amor, o vínculo da perfeição. Agora a gente vai ver o que aconteceu com Jesus, né? Ele foi batizado, veio o Espírito sobre ele, e o Espírito conduziu a Jesus para ser tentado no deserto. Ali ele foi provado pelo diabo, e aqui é o que vai acontecer depois. E João Batista ele foi preso depois disso, né? Aí diz assim, verso 12, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Então João Batista foi preso. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, porque a luz surgiu, Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem principal do Evangelho é essa. Quantos estão pregando arrependimento hoje? Quantas vezes você ouviu? Esses mensageiros da televisão, eles estão pregando arrependimento? Você viu como é fácil você ver quem está pregando o verdadeiro evangelho de quem não está? A mensagem é, arrependei-vos. E você que já se arrependeu, produza fruto de arrependimento. Não é? Esse é o evangelho. É simples. É simples. Mas muitos estão usando o evangelho para benefício próprio. Em vez de trazer o amor ao próximo, é o amor de si mesmo. Por causa de dinheiro,
estão fazendo comércio. Isso foi alertado pelos apóstolos, né, que isso aconteceria. Que viriam lobos no meio de vós e trariam heresias, doutrinas de perdição, né? Ali Timóteo fala que chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos de ouvir isso daqui, né? Aí Jesus, ele foi pregar arrependimento, né? Aí em Lucas 5 diz assim: respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aí eu pergunto para vocês: existe algum justo? Vamos pensar assim: a pessoa nunca ouviu o evangelho. É possível você ser justo sem ouvir o evangelho? Uma pergunta para vocês. É possível? Mas é possível? Existe? Você viu? Quem que são os justos? Quem está amando o próximo sem nunca ter ouvido falar do evangelho. Esses são os justos. E Jesus não veio chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores, aqueles que estão fazendo mal uns para os outros. É esse que Jesus está chamando. Se você está roubando, se você está mentindo, se você está se prostituindo, é você que ele está chamando. Eu não estou mandando direto para ninguém, eu só estou falando no geral, né? Mas é você que ele está chamando. Existem sim justos que nunca ouviram falar do evangelho, porque senão, no trono branco, ninguém se salvaria. Não é? As pessoas vão ser ressuscitadas. Se ela fez o mal, se ela não amou, é lago de fogo. Se ela amou, ela entra para o reino. E ela não ouviu o evangelho, mas ela tem a lei da consciência, a lei que veio através do fruto do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeram. Através deles veio a morte e também veio o conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento foi passado de geração em geração. Por isso, você vai ver que o evangelho não chegou para todo mundo. Nem todo mundo ouviu o evangelho. E muitos ouviram um falso evangelho, ou um evangelho pela metade. Não entendeu esses detalhes. Acha que para a igreja para poder ter uma casa boa. Tem que ir para a igreja para poder ter um bom salário. Tem que ir para a igreja para receber mais. Mas esquece do básico, que é o amor ao próximo. Sem esse amor, ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. E não precisa conhecer o evangelho para entender esse amor, né? É a lei da consciência. Mas veio o evangelho para reforçar. E aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir esse evangelho, o rigor vai ser maior para aqueles que não ouviram. Então nós que estamos aqui hoje, o rigor será maior para nós, porque a gente ouviu, a gente entendeu a mensagem, né? Lucas 15. Digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que Deus quer é os errados mesmo, é quem está fazendo errado. A pessoa fala assim: mas eu não estou pronto para conhecer Jesus. Eu não estou pronto para seguir Ele, minha vida está toda torta. Mas é você mesmo que Ele quer. É você que está fazendo errado. Que Ele quer. E haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ali em Coríntios 15, de 21, diz assim: porque a morte veio por meio de um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quando a gente lê esse texto, a gente tem que entender que através de Adão todos morreram, né? Não querem saber se é judeu, se é qualquer nacionalidade. A morte veio para todo mundo. Não pergunta para quem. Não pergunta se quer, não pergunta se não quer. A morte veio para todo mundo. E através de um homem também veio a ressurreição dos mortos. Então, o nosso Senhor Jesus, ele conquistou a ressurreição de toda a humanidade. Ele tem o poder de perdoar todos os pecados. Mas ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então ele já conquistou o perdão de pecados de toda a humanidade. Ele tem esse poder de trazer a vida de volta. Perdoar pecados e trazer a vida. Porque se você tem pecado, você tem morte, né? Para ele te ressuscitar, ele tem que te perdoar primeiro. Não é? Mas se a sua vida for uma vida de injustiça, se você não amou o próximo como a ti mesmo, você vai ser ressuscitado para a condenação e vai viver, a palavra certa não seria a morte eterna, mas é uma morte viva, porque você vai ser ressuscitado.
Jesus conquistou a ressurreição de toda a humanidade. A morte não veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. Jesus está restaurando. Jesus vai restaurar a terra, restaurar os animais, restaurar os homens e vai dar a cada um segundo as suas obras. Aí verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando fala todos, é todos. A palavra todos é todos. Muito entende que é só a igreja, né? Aqueles que ouviram o evangelho, esses que vão ressuscitar. Mas Jesus vai ressuscitar sim, mas tem mais parte no reino, né? O reino não consiste apenas em governo. O reino também consiste nas famílias que serão abençoadas por este governo, né? Hoje nós temos o governo da injustiça, né? Que é o espírito do anticristo que já está entre vós, e aqueles que resolveram servir esse reino de injustiça, por amor ao dinheiro, por idolatria, por amar mais as trevas do que a luz, né? Mas essas pessoas é que estão trazendo o mal para a nossa terra hoje. Mas essas pessoas vão ser retiradas, lançadas no lago de fogo, e aí Deus vai dar o governo para nós. Lembra da história de José? José passou por tanta dificuldade, foi jogado num poço, passou por provações, uma mulher tentou dar em cima dele, a mulher do Potifar, e ele correu, ele estava sempre fugindo do mal, e por ele fugir do mal, o que aconteceu com ele? Virou governante do Egito. Aquela vida de José reflete a nossa vida. Se a gente viver como José viveu, nós vamos ser governadores do Egito, que é essa terra toda, né? É isso que Deus tem para nós, o governo. Paulo fala que a gente não consegue, nem a dor do tempo presente, todo o sofrimento não pode se comparar com a glória que é de ser revelada em nós. A gente não tem dimensão do que é, né? Se a gente soubesse, a gente estava dando glória aqui, pulando e saltando, e né? Impactado com o que Deus está fazendo, né? O outro texto aqui, ó, Romanos 3, verso 23 a 26, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificada gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então Deus teve paciência com o pecado da humanidade, né? Para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Existe o justo e existe o justificado. O justo é quem pratica a justiça. Aí pela lei da consciência você pode ser um justo. Claro que o mundo hoje está corrompendo os justos, né? O mundo hoje está difícil. Quando não se tinha a internet, eu acredito que era mais fácil ser justo. Hoje a justiça está difícil, né? Então é necessário arrependimento. Aquele que é justo pratica a justiça. Aquele que foi justificado era alguém que praticava o mal e foi justificado e agora produz fruto de arrependimento. Vocês conseguem ver esses grupos? Estou conseguindo explicar para vocês? Então uma coisa é o justo, né? Lá tem aquele episódio lá que Abraão fala com Deus lá sobre Sodoma, né? Senhor, se existir 50 justos ali naquela cidade, o Senhor poupa aquela cidade? Aí Deus fala assim: por amor dos 50 eu poupo, eu não destruo a cidade. Mas se tiver 40? Aí fala: por amor dos 40 eu poupo a cidade. E se tiver 20? E se tiver 10? E não tinha 10. Porque se tivesse 10, Deus não tinha destruído a Sodoma. Só tinha lá o Ló e a família dele, né? E aí ele saiu da cidade e veio fogo na cidade e destruiu a cidade. E nós caminhamos para tempos parecidos com Sodoma, né? A prostituição, esse desejo desenfreado da humanidade, essa perversidão vai chegar a esse ponto. E Deus vai mandar fogo do céu de novo. Agora sobre toda a terra, né? Vai ser o apedrejamento da grande Babilônia, da prostituta. E a gente precisa o quê? Nós, como servos de Deus, precisamos trazer essa mensagem de arrependimento. No individual, um a um, no coletivo, da forma que Deus trabalhar na vida de cada um. Mas a gente precisa fazer isso. Porque o nosso papel como filho de Deus agora é anunciar. Se o próprio Jesus foi e pregou arrependimento, eu não vou pregar? Né? Se ele pregou, ele foi batizado, ele não precisava ser batizado e foi. Todos nós precisamos passar pelo batismo das águas. A gente recebe, né, o dom do Espírito, assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus.
O Espírito vai conduzir a nós para provações. Assim como aconteceu com Jesus, nós seremos provados e precisamos ser aprovados, né? E amar a Deus, para nós que somos filhos de Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já eu vejo que para as nações Deus não está cobrando o conhecimento de Deus. Porque lá em Mateus 25, quando Jesus reúne as nações diante de si, as nações estão diante de Jesus e falam assim, mas Senhor, a gente nunca te viu, a gente nem te conhece. Pessoas estão diante de Jesus e não sabem quem é Ele. Então Ele não está cobrando o conhecimento dele. Deus não está cobrando o conhecimento de Jesus para as nações. Mas Ele está dizendo assim, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Mas quando a gente fez isso por ti, Senhor? Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Olha só o amor ali, a cobrança. Para aqueles que amaram, entre para a posse do reino, que você está preparado desde a fundação do mundo. Agora, para aqueles que não amaram, já vocês aqui, o da esquerda, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Mas, Senhor, quando a gente não fez isso por ti? Aí fala assim, quando vocês não fizeram um desses meus pequeninos irmãos, vai apontar para a igreja, né? A mim vocês não fizeram. Então, para vocês, é o lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ali a gente vê como vai ser o trono branco. Vai ser naquele nível ali. Jesus vai cobrar o amor. E vai cobrar o amor da igreja, porque se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós seremos religiosos, conhecedores da verdade, porém não praticantes. E a nossa justiça não vai exceder a dos fariseus. E a gente não entra por causa disso, né? Porque a gente conhece a verdade. Agora as nações, pela consciência, elas têm que saber amar o próximo. E elas fizeram isso sem saber que elas receberiam um galardão, que elas entrariam no reino. Não, elas fizeram porque elas... Os justos. Lembra dos justos? São pessoas justas. Os outros são pecadores que não se arrependeram. É porque naquele tempo ali, o evangelho vai ser pregado por todas as nações, né? Então aquelas pessoas ali, elas sabem, elas conheceram. Aí Atos 17, 30, 31. Mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio de um homem que destinou e deu certeza a todos, o ressuscitando dentre os mortos. Então, olha só, mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, agora Ele quer que a gente faça o quê? Anuncia os homens em toda parte que se arrependam, porque Ele vai julgar todo mundo. Vai julgar eu, vai julgar você, vai julgar todos. Toda a humanidade Ele vai julgar. Mateus 7, 19 a 27. Eu peguei uma série de textos que vai nos ajudar a direcionar a mensagem. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos que você vai conhecer os lobos? Por quais frutos? Você viu como fica fácil você identificar quais são os frutos? Se eu digo que eu sou cristão, mas eu não amo, eu trato as pessoas mal, eu trato de qualquer jeito, eu estou sendo um cristão ou estou sendo um acautelai-vos dos falsos profetas? Você viu os frutos é o amor? É assim que a gente vai conhecer quem é cristão e quem não é, pelo fruto do amor. Porque se a pessoa tem fruto de arrependimento, ela vai amar, ela vai estender a mão, ela vai ser conhecida pela justiça que ela pratica. Ela vai ser aprovada por Deus e aprovado pelos homens. Assim, olha só, a mesma mensagem de João Batista. Ó. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse, irmãos? É o lago de fogo. E qual é o fruto que deve ser produzido? O amor, o cuidado, o estender a mão. A gente precisa, nós como igreja, eu quero até encorajar vocês, a gente se unir e trazer justiça, pelo menos aqui para o Jardim Paulista. A gente vê morador de rua, chegar a conversar com eles, orar por eles, fazer esse trabalho para aqueles que estão necessitados.
A gente só vai ser conhecido como cristão se a gente fizer isso. Se a gente passar pelo morador de rua que está ali deitado ali e a gente olhar para ele, pô, Deus abençoe ele. É você que precisa ter uma atitude também. Ele está ali para te provar. Ele é o teu próximo. Não é? Ele é o teu próximo. E se você ignorar ele, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. E a gente, eu me incluo nessa, né? Porque muitas vezes eu também já fiz isso. Toda a gente erra. Mas essa mensagem está trazendo para trazer isso ao nosso pensamento, ao nosso coração, né? A gente meditar nessas coisas e, a partir de hoje, seja uma virada nas nossas vidas. Que a gente passe a agir diferente com os outros, amando uns aos outros. Né? Quem está triste, você vai lá, pô, vê que você está triste. Quer uma oração, quer um abraço, conversa, né? Deus vai direcionar cada um de nós a fazer isso. Mas a gente precisa fazer algo. Se a gente quer entrar no reino mesmo, não adianta só conhecer o reino. Mas nós precisamos ser praticantes para construir a nossa casa sobre a rocha. Quem ouve essa palavra e pratica é prudente. Quem não ouve é nécio, é louco. Quando Jesus vir, vai ter o quê? Vai ter 5 virgens prudentes e 5 nécias. Por que elas são prudentes? Porque elas amam. Porque elas cuidam. As outras estão nem aí. Porque se tivesse aí, elas se casariam. Né? Mas elas não se casaram. Então, no meio da igreja tem os aprovados e os reprovados. E quem vai fazer essa separação é o Senhor. Né? Ele que vai direcionar. Mas pelos frutos nós vamos identificar quem são as pessoas. Por isso que nós devemos ser aprovados diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Né? Porque assim, através da nossa vida, o nosso Pai será glorificado. Ou através da nossa vida, o nosso Pai será blasfemado. Eu quero ser cristão igual esse aí? Não, eu não quero. Esse aí diz que é cristão, mas passa a perna em todo mundo. Diz que é cristão, mas xinga todo mundo. Diz que é cristão, mas... né? A gente precisa fazer diferente. Aí continuando a leitura, verso 20. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estais nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em seu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só, estão fazendo milagre, estão expulsando demônio, porque Deus está dando dons para a igreja. Mas o fato de Deus te dar um dom não significa que você está garantido. Se você não amar, se você não administrar os talentos que o Senhor está te dando, você está pecando no amor. Eles estão dizendo, Senhor, Senhor, vocês não estão fazendo a vontade do meu Pai. Eu te dei talentos, eu te dei dons para vocês curarem. Ninguém faz milagre sem ter dom. Né? Ninguém profetiza sem ter o dom de profecia. São pessoas que receberam o Espírito, que profetizaram. Mas elas não amaram. Estão como os fariseus, conhecedores da verdade, mas não praticantes da verdade. Conseguem ver isso? Está claro? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Só que antes disso ele diz, todo aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Ele já deu destino. Essas pessoas, o destino é o lago de fogo. Vivo. Porque Jesus vai ressuscitar a todos. Todos nós já somos eternos. Ou eternos para viver o reino de Deus, ou eternos para ficar no lago de fogo. Na morte eterna. Na morte eterna, vivos. Você acha que o diabo morre? Você acha que os demônios morrem? O homem vai entrar na mesma condição deles. Na mesma condição. Então você não vai ser lançado no fogo, vai ser consumido e desaparece. O aniquilacionismo não vai ser aniquilado. Porque não tem mais morte. Depois da morte, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser eterno. Por isso, olha o peso dessa mensagem. Olha o peso dessa mensagem. Entender isso. Olha a seriedade. Você pode não crer. É um direito seu. Mas você crendo ou não crendo, você vai ser ressuscitado, meu filho.
e vai prestar conta. Ah, mas eu não criei, como é que eu estou aqui? Não precisa crer, não. Você ficou vivo, não ficou? Te deu a chance de você amar. Te deu. Muitas vezes eu falei, não, no seu coração, não faça isso. Você acha que Deus não fala para as nações? Você acha que Deus não dá um toque? Não faz isso, não. Isso é ruim, cara. Vem aquela tristeza, você faz algo errado, você fica triste. Mas por que eu estou triste? É Deus dando um toque. Ninguém vai para o lago de fogo inocente. Ninguém vai. Deus não vai lançar ninguém no lago de fogo. A vontade de Deus é que o pecador se arrependa. Ele não está falando que vai haver mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Ele quer que todos se arrependam. Mas muitas pessoas vão amar mais as trevas do que a luz. Em vez de fazer o bem, vão fazer o mal. E Deus quer que você pratique o bem. Nós, né? Aí continuando, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que desabou? Porque ouviu que tinha que amar e não amou. Ouviu que tinha que se arrepender e não quis se arrepender. Eu não creio nisso não, isso é besteira. Esse papo de crente é besteira. Mas um dia Deus vai te ressuscitar. E você vai prestar conta diante de Deus. Você crendo ou não. Você está vivo, não está? Como explica você estar vivo? Como explica o seu coração bater? Como você explica o seu cabelo crescer? Você não controla nada. Se você controlasse, você tiraria as rugas da sua cara. Não é? Você tiraria os cabelos brancos assim, ó. Não, cara, você não controla nada. Você está aqui com a oportunidade de aprender a amar. Deus está te dando uma chance. Você não existia, Ele te trouxe a vida. E Ele quer que você ame. A única obrigação que Deus quer de nós é o amor. É difícil amar, gente? Vamos ser sinceros. Não é difícil. Jesus disse, o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Amar o próximo, ainda mais sabendo que você vai fazer e vai receber ainda, olha só. Você vai receber tanto no tempo presente, né, tudo que você planta você colhe, quanto você vai receber na eternidade. Então não se pese para ajudar. Se você não tem condições, tem várias outras formas de ajudar. Né? O que a gente não pode é ficar parado. A gente precisa fazer algo. Lucas 24, 44 a 49 diz assim: A seguir Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa-se cumprir tudo o que por mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim como está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus queria que agora essa mensagem fosse pregada. Ele ressuscitou. Tudo isso que aconteceu estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Ele revelou aos seus discípulos para eles compreenderem as Escrituras. Tudo que aconteceu comigo foi isso. E agora eu quero que vocês preguem arrependimento a todas as nações, começando de Jerusalém. Depois, o que o apóstolo Paulo fez foi pregar em todas as nações e chegou até nós. O trabalho do apóstolo Paulo chegou até nós. E ele quem levou esse evangelho para os gentios. Aí o que acontece? Eles permaneceram em Jerusalém. Atos 2, o Espírito vem e desce sobre eles. Estavam 120 reunidos ali na casa. Aí começaram a falar em outras línguas. Aí o pessoal lá de fora começou, mas que doideira é essa que esse porra está acontecendo aí? Que esse barulho aí? Aí chegaram lá, uns falando em outras línguas. Mas como pode esses galileus falando na minha língua materna? Então eles estavam falando idiomas de outras nações. E se a gente lembrar, onde que Deus confundiu a língua dos homens?
Ali em Gênesis, quando o Nimrod criou ali a Torre de Babel, Deus diz assim: uma só a língua do homem. E não haverá intento, eles vão poder fazer tudo o que eles quiserem. Então desçamos lá e confundamos a língua deles. E aí surgiu essa variedade de línguas, foi Deus que colocou na humanidade. Para parar a obra de Nimrod, para parar com a Babilônia, com a Babel. A Torre de Babel, né? A origem da Babilônia. E aí depois agora ele dá dons aos homens para que os homens comecem a falar em outras línguas, para que o evangelho avance. Porque a barreira que Deus colocou no diabo, para quem estava controlando o Nimrod ali é o diabo, né? O Nimrod estava sendo servo ali do diabo. E para ele parar a obra do Nimrod, ele misturou as línguas. Ninguém mais se entendeu. E cumpriu o que Deus queria. Vão, se espalhem e se multipliquem. E aconteceu. E tanto aí, né? Tá japonês para um lado, tá coreano para um lado, tá todo mundo para um lado. E, ó, se espalharam os povos. A vontade de Deus foi essa. Só que agora Deus quer unir, Deus quer trazer, Deus quer resgatar os pecadores. E aí ele dá dons aos homens para que homens falem em línguas, em outras nacionalidades, que preguem esse evangelho. Arrependei-vos. Ame o próximo. Você vai falar isso em japonês, você vai falar isso em coreano, você vai falar isso em francês, você vai falar isso em vários idiomas. Porque foi Deus quem colocou esses idiomas para parar. Mas agora ele dá dons aos homens para avançar aquilo que ele quer fazer. Que é a restauração de todas as coisas. Aí eles estão lá, era a festa de Pentecostes, povos de todas as nações estavam reunidos ali para aquele dia, e eles ouviram eles falando em outras línguas, né? E aí Pedro vai lá e começa a pregar para eles. Não, o que vocês estão vendo aqui, ninguém está bêbado não, como vocês têm pensado. Mas o que aconteceu aqui, que foi profetizado por intermédio do Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos profetizarão, vossos jovens terão visão. Os velhos sonharão, profetizarão jovens, né? E aí Pedro se levanta e diz assim, ó: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificastes, vocês crucificaram. Vocês, em vez de amar o próximo, vocês fizeram o quê? Fizeram mal para ele. Cadê o amor de vocês? Deus fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? A mesma coisa que perguntaram para João Batista: o que faremos, João Batista? Aí Pedro diz assim: compungiram-se o coração, se entristeceram, entenderam o que eles fizeram. Pô, a gente realmente fez mal pro próximo, que é o nosso, que é o Messias ainda. Eles entenderam. Aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos o que o Senhor nosso Deus chamar. Alguns são chamados para governar, outros não são. Por isso que Deus vai separar alguns. Por isso que muitas vezes a sua casa ela não vai crer em Jesus como a gente quer, né? Porque existe um chamado, existe algo, separação para quem vai governar. E se vocês estão aqui ouvindo, algo no coração de vocês diz: eu preciso estar lá, eu preciso fazer parte. E isso mostra que você foi chamado. Aqueles que não estão aqui, ou não foram chamados, ou não é o tempo deles serem alcançados, né? E o caminho é: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Se você xingou, se você mentiu, se você fez mal para alguém, se arrependa e passe a produzir fruto de arrependimento. Atos 3, 19 diz assim, continuação, Atos 2, ele pregou ali, né, o pessoal recebeu ali o evangelho, se arrependeram, ali foi 3.000 almas ali que se converteram naquele dia, com a pregação ali de Pedro. Aí Atos 3, continuação, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu o receba até os tempos de restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas.
Lembra que Jesus abriu o entendimento deles para eles compreenderem as leis, os salmos e os profetas? E quando você entender isso, você vai saber que Deus vai restaurar a terra. Deus não vai levar ninguém para o céu. A igreja terá acesso ao céu, né? No milênio, aquela escada que os anjos subiam e desciam, é a igreja subindo. E é Cristo quem deu esse acesso. Mas depois a Nova Jerusalém desce e céus e terra vão se unir numa coisa só. Então não é a gente que vai para o céu, é o céu que desce. E olha só, é necessário, o qual é necessário que o céu receba. Então, quando que o céu recebeu? Quando Jesus abriu o entendimento deles, é assim, eu vou para junto de meu Pai. Mas esteja em Jerusalém para que vocês recebam o poder do alto. Então ele subiu aos céus. É necessário que os céus recebam até a restauração de todas as coisas. O que é a restauração de todas as coisas? A restauração da terra, a restauração dos animais, a restauração dos homens terrenos, homens celestiais. Os homens celestiais Deus vai usar para restaurar os céus, que ficou um buraco lá. Quando os céus, os anjos, a terça parte caiu, Deus vai pegar a terça parte da humanidade e transformar em anjos, como anjos, para restaurar os céus. O Adão que caiu, e com isso os animais, a terra, tudo recebeu a maldição, e isso vai ser restaurado também. Então a linhagem de Adão, a linhagem terrena, vai permanecer. Por isso existe uma linhagem celestial e uma linhagem terrena. E no final, depois do milênio, as nações vão viver como Adão e Eva. Deus vai restaurar as nações como Adão e Eva viviam. E a igreja vai governar sobre essas nações. Os animais serão restaurados. O deserto vai se transformar como o jardim do Éden. Tudo isso está nos profetas. Você viu que lindo entender isso? E o que é necessário para a gente fazer parte disso? Amor. O amor. Tudo se resume em amar. É o bilhete. Quer entrar nesse reino? Ame. Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependam e se convertam a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Esses que são os apóstolos já pregando. Produzam obras dignas de arrependimento. Começou com João Batista, Jesus começou a pregar, agora os apóstolos começaram a pregar. A mesma coisa. E por que hoje estão pregando diferente? Por que hoje estão pregando? Mudou? É só para aquele tempo? Hoje não precisa mais de arrependimento. Não precisa mais. Tem muito cristão cascudo, velho, que não está amando. E aí? Está errando no básico. Não é? Está errando no básico. Se não amar, não vai entrar no reino. Romanos 6, versos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos os que foram batizados em Jesus foram batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então a gente morreu, né? Jesus chama nós para morrermos. Para aqueles que são de Cristo é necessário que matar a natureza terrena. Mas Deus não está pedindo para as nações matarem a sua natureza terrena, porque elas permanecerão terrenas. Mas Deus quer que a gente, os cristãos, mate o que é terreno e gere o celestial. A sua natureza celestial é necessário ser gerada. E se você tem uma natureza celestial e não está amando, tem alguma coisa errada, não é? Você é um celestial agora, o Espírito de Deus desceu sobre você. Assim como Jesus, o Espírito de Deus desceu sobre cada um de vocês. E aí vocês vão fazer menos que as nações? Se as nações que não receberam o Espírito têm que praticar o bem, têm que amar o próximo, você que recebeu o Espírito de Deus não vai fazer? Né?
Ó, 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Tem alguém achando demorada aí a volta de Jesus? Mas o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Por que o Senhor está esperando tanto tempo? Por que Ele já não encerra? Porque Ele está sendo longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos, toda a humanidade, se dependesse de Deus, toda a humanidade entraria no reino. Um Deus de amor quer isso. Deus quer que todos, a humanidade, entre no reino. Uns para governar e outros para ser governado, mas todos. Mas o mal foi gerado em Lúcifer, né? E esse mal está sendo usado para provar anjos, para nos provar, para provar todas as gerações no milênio. E aqueles que forem convencidos pelo diabo a fazer o mal, vai receber o mesmo castigo que foi determinado para o diabo e os anjos. Né? Mas a vontade de Deus é que todos se arrependam. Mas muitos serão convencidos, vão amar mais as trevas que a luz. Olha só, Efésios 4, 28 e 32. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Olha só o objetivo. Olha só o objetivo. Não para ficar rico, não para usufruir. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos o que é bom, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Lembra lá das esmolas de Cornélio? Ele não estava acudindo ao necessitado? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes seja para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, quando você xinga, você está fazendo mal para o próximo, você está amaldiçoando ele. E a nossa palavra tem poder para trazer bênção e maldição. E não pode se uma água boa jorrar água amargosa. Assim como não pode uma árvore boa produzir maus frutos, assim também um rio, um lago, não pode produzir água amarga. Né? Não tem como. É impossível. Lucas 10, 25 a 28. Olha só, esse homem ele vai perguntar para Jesus, né, como que fazer para herdar a vida eterna? Ele diz assim, ó, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus, respondestes corretamente, faze isso e viverás. Faze isso. Qual foi a pergunta? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu isso. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faze isso e viverás. Se você for um religioso, gostar só da liturgia religiosa, mas não amar o próximo, são duas condições obrigatórias. Né? Aí nós seremos fariseus. Tem outra passagem também que é o jovem rico. Né? Ele pergunta para Jesus, o que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai falar a mesma coisa, né? Aí ele fala assim, só que Jesus fala para ele assim, uma coisa lhe resta. Ele fala assim, tudo isso eu tenho cumprido, esses mandamentos eu tenho cumprido. Mas uma coisa lhe resta, Jesus fala para ele. Vende os seus bens e dê aos pobres e me siga. Aí o jovem rico ficou triste, virou as costas e... Por quê? Por que Jesus pediu isso para ele? Porque a falha dele estava no amor ao dinheiro. Ele amava a riqueza dele. Acima
de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você não pode amar o dinheiro. Você não pode colocar o dinheiro acima de Deus. Você não está cumprindo o requisito. E se ele não quis ajudar os pobres, também ele não estava cumprindo o amor ao próximo. Estava com idolatria e também falta de amor. E essa foi uma prova de fogo ali, né, para aquele jovem rico. Foi o teste para ele. Porque vai chegar um momento que a fé ela vai pedir um sim para a gente. Ao ponto de ser fiel até a morte. Muitos cristãos estão sendo mortos pelo mundo hoje, já acontece, como aconteceu lá no princípio, os apóstolos foram crucificados, todos eles mortos, a igreja foi lançada no Coliseu, crianças para os leões, né? E vai chegar uma hora que essa fé ela vai pedir um sim para a gente. Para aquele jovem rico, o momento do sim chegou, que foi aquela hora ali. Vende tudo o que tens e dê aos pobres. E me siga. Uma coisa te resta. É. Agora vamos só ler aqui a parte do Jesus, ele ascendeu aos céus. Aí Atos diz que convém que ele fique nos céus até a restauração de todas as coisas, não é? Aí olha só, Mateus 25, 31, ele vai vir, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Para ele se assentar no trono da glória dele, ele já ressuscitou a igreja, já transformou os vivos e ressuscitou os mortos primeiro e transformou os vivos, não é? Para ele se sentar no trono, essas coisas já aconteceram, né? Já teve a batalha do Armagedon, ele já prendeu a besta e o falso profeta, já lançou no lago de fogo. E agora o que ele vai fazer? A igreja já ressuscitada, já glorificada, ele vai fazer o quê? Reunir as nações diante dele. Ó, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Já aconteceu tudo isso que já disse. A igreja já foi ressuscitada, a batalha já aconteceu e agora ele vai reunir as nações que continuaram vivas ali. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e o cabrito à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E como te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e fomos te visitar? O rei respondendo-nos e dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, os ressuscitados e os transformados, a mim vocês fizeste. E essas pessoas estão diante de Jesus e não sabem quem é ele. São as nações. Olha só como Jesus está julgando as nações, né? E só ressuscitou com ele quem foram os cristãos verdadeiros, não é? Os cristãos que morreram sem amar o próximo não ressuscitam com Jesus ali. Eles vão ressuscitar lá no último, na segunda ressurreição, na última, né? E aí vão ressuscitar para a condenação. Porque eles tiveram a oportunidade. Eles são aqueles que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não curamos enfermos, não fizemos milagres em seu nome. Mas se não ama, não adianta nada. Lembra de Coríntios 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu tenha, né, o dom de falar a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, nada valeria. Não vai valer mesmo. Se você não amar, ainda que você tenha esses dons, você não entra. Vocês conseguiram ver esse link? Pessoas que estão fazendo milagres, têm dons, mas não têm amor. Se não tem amor, não entra. E aqui o critério, Jesus para as nações, também o amor. Ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E tudo que os da direita fizeram, os da esquerda não fizeram. Não deram de comer, não deram de beber, não hospedaram, não cobriram nu. Quem tem 2 túnicas reparte com quem não tem, quem tem alimento faz da mesma forma. Ó, a mensagem toda unida. A mensagem uma só, não é? Desde João Batista até aqui, ó,
na vinda de Jesus, ali julgando as nações, o critério é o mesmo que João Batista começou. Conseguem ver? É o mesmo. É o mesmo. E para a gente finalizar, um texto que está lá em Tiago também, que eu gosto bastante desse texto, essa mensagem eu já venho meditando nela há alguns dias, né? E cada vez o Senhor vem mais acrescentando esse acréscimo. Até conversei com a minha irmã, né? Que ela falou, olha, eu consegui vincular o arrependimento ao amor ao próximo. E eu não tinha esse vínculo, essa ligação. Aí eu mostrei para ela e falei, nossa, é verdade, né? E muda você entender isso, que o arrependimento é o amor ao próximo. Arrependimento e amar ao próximo é a mesma coisa. E olha só o que diz lá em Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. O que é misericórdia? Amar o próximo. O juízo é sem misericórdia para quem não teve misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, na hora de um julgamento, se você é alguém misericordioso, alguém que ama o próximo como a ti mesmo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ainda que você tenha seus erros, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Gravem que isso seja uma realidade na vida de vocês a partir de hoje, não seja só mais uma pregação que vocês ouviram, mas que venha trazer mudança na vida de vocês e pôr isso em prática. Porque isso só vai ter valor se a gente pôr essa palavra em prática. Se a gente ouvir e deixar para lá, nós seremos loucos, insensatos. Mas que a gente pratique, né? E que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês, na caminhada de vocês, cumprir os planos e os projetos, né, que Deus tem para cada um de nós. E juntos, que juntos também nós possamos trabalhar unidos. Nós estamos aqui nessa cidade, muitos não conhecem essa mensagem, né? Conhecem um evangelho pela metade, conhecem um evangelho que vai morar no céu, conhecem um evangelho que não tem nações, um evangelho que não tem restauração das coisas. Tudo isso ajuda a gente a afirmar no Senhor, né? Não é o necessário para ser salvo. Para ser salvo é o amor. Se amou, vai ser salvo. Amém? Então, vamos só fazer uma oração de agradecimento e a gente encerra por hoje. Querem cantar mais alguma canção? Vamos? Então vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento, Pai, por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações, Pai. Te agradeço, Senhor, por o Senhor ter me usado para trazer essa mensagem. Que essa mensagem venha trazer frutos, Pai, venha trazer mudança, Pai, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse conhecimento, por essa chuva de conhecimento que o Senhor derramou sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, que o Senhor venha cumprir, Senhor, os planos, Pai, na vida de cada irmão aqui presente, Pai, dos irmãos também que nos assistem, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar eles, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a sua honra e para a sua glória. Nós te louvamos e te agradecemos e que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor, através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos.